Em 1949, quando a República Popular da China foi fundada, o país era um dos mais pobres do mundo, devastado por guerras, fomes e invasões. A renda per capita era inferior à de muitos países africanos. Mas, em poucas décadas, a China se transformou na segunda maior economia do mundo e, a considerar alguns aspectos, a primeira. Mas como isso foi possível? Na contramão do mundo, a China não buscou respostas no receituário do livre mercado, mas no planejamento estatal estratégico. Desde os anos 1950, a China adotou planos quinquenais para organizar sua industrialização, modernizar a agricultura e desenvolver infraestrutura pesada. Nos anos 1980, sob Deng Xiaoping, a China iniciou reformas, mas manteve o Estado como indutor do crescimento. Zonas econômicas especiais foram criadas, tecnologia foi importada, mas as decisões estratégicas continuaram sob o comando do Estado. Não se tratava de abrir mão da soberania, mas de aproveitá-la para crescer com racionalidade estratégica. O século XXI começou com a promessa da globalização neoliberal. Muitos países abriram suas economias, privatizaram empresas estratégicas e confiaram no livre mercado para promover o desenvolvimento. Mas a China seguiu outro caminho, um caminho marcado por grandes obras de infraestrutura lideradas pelo Estado, com planejamento centralizado e metas de longo prazo. Hoje, a maior economia do mundo em paridade de poder de compra investiu severamente em infraestrutura, ciência, tecnologia e planejamento de longo prazo. Não se trata de um milagre, como alguns dizem. Ela traçou um caminho, investiu em seu povo e apostou no longo prazo. Enquanto isso, países como o Brasil abrem mão de sua infraestrutura, penalizam universidades e privatizam o que é estratégico. O futuro não será de quem se submete aos interesses externos, mas de quem planeja domesticamente. Ao longo de sua trajetória de crescimento, a China não esperou a iniciativa privada, nem se limitou a reformas administrativas. Ela planejou, executou e financiou projetos gigantescos que hoje impressionam o mundo pela escala, eficiência e resultado. Ao contrário do que nos ensinam alguns manuais liberais, os países desenvolvidos não abriram mão do Estado. O Brasil, apesar de seu potencial gigantesco, seguiu o caminho oposto: desmonte, privatizações e abandono de setores estratégicos. Ao contrário do discurso que prega a retirada do Estado da economia, a China prova que a presença estratégica do Estado é a base do desenvolvimento moderno. Mesmo países liberais, como os Estados Unidos e Coreia do Sul, só cresceram com o protecionismo, investimento estatal e apoio à indústria nacional. Aliás, essa tese é muito explorada no livro Chutando a Escada, de Han Chongshang. Peço desculpas pela pronúncia do nome do autor. Chang argumenta que os países hoje desenvolvidos chegaram à prosperidade com forte intervenção estatal, protecionismo, subsídios e apoio à indústria nacional. Depois de alcançar o desenvolvimento, passaram a defender o livre mercado e a exigir que os países em desenvolvimento abandonem justamente essas práticas. Daí o termo chutar a escada. Abre aspas. Os países desenvolvidos estão tentando chutar a escada que usaram para chegar ao topo, impedindo que os países em desenvolvimento usem os mesmos métodos. Fecha aspas. Essa frase reflete a realidade de que países como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Japão, dentre outros, foram protecionistas em momentos cruciais, subsidiando seus grandes projetos antes de abrir seus mercados. Depois de atingirem um estágio de poder econômico, passaram a advogar por regras liberais, mas apenas para outros. No século XXI, a China emergiu como a maior economia do planeta em termos de paridade de poder de compra, uma potência que passou de país agrário e empobrecido à vanguarda da indústria, da tecnologia e da inovação. Mas essa trajetória não foi construída sob as cartilhas do livre mercado.
Pelo contrário, a China ignorou com consciência estratégica muitas das regras que hoje são impostas aos países em desenvolvimento. Quando potências ocidentais recomendavam a abertura de mercados, cortes de gastos públicos e privatizações, a China caminhava na direção oposta, protegeu suas empresas, controlou fluxos financeiros, planejou estrategicamente seu crescimento e manteve o Estado como protagonista da economia. Esse processo nos convida a refletir. Os países que hoje estão no topo da economia global, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, também passaram por longas fases de forte intervenção estatal, protecionismo e investimentos públicos maciços. E uma vez que atingiram o topo, passaram a pregar um conjunto de regras, como austeridade fiscal, liberalização comercial irrestrita e mínima intervenção do Estado, que eles mesmos não seguiram no seu processo de ascensão. É como se alguém subisse uma escada cuidadosamente construída e, ao chegar no topo, a chutasse para impedir que outros subissem também. A China construiu a sua escada, degrau por degrau. Sua estratégia se baseou em objetivos de longo prazo, metas industriais bem definidas, formação de mão de obra qualificada e controle sobre setores chaves como energia, infraestrutura e tecnologia digital. O exemplo chinês revela algo que a história já mostrou inúmeras vezes: nenhum país se desenvolve entregando setores estratégicos ao mercado internacional ou aceitando passivamente o papel que o sistema global lhe atribuiu. O desenvolvimento exige soberania, investimento, planejamento e, acima de tudo, coragem política para romper com modelos impostos. O que a China fez foi, na prática, reconstruir a escada do desenvolvimento, degrau por degrau, e protegê-la com firmeza. A China não quis ser apenas a fábrica do mundo. Investiu pesadamente em educação, ciência, tecnologia e inovação. Hoje lidera áreas estratégicas e tem várias empresas na liderança mundial de muitos setores. Podemos citar a Huawei no campo das telecomunicações, DeepSeek na área de inteligência artificial e BYD no setor de veículos elétricos. Outra estratégia da China também é financiar e reconstruir infraestrutura em países em desenvolvimento, expandindo sua influência política, muitas vezes em regiões negligenciadas pelo Ocidente. A nova Rota da Seda, por exemplo, inclui mais de 140 países e se tornou uma plataforma para exportar a capacidade da construção civil e da engenharia pesada chinesa. Enquanto os Estados Unidos exportam armas e sanções, a China exporta pontes, ferrovias e centrais elétricas. Por trás de todo esse avanço não está simplesmente a mão invisível do mercado, mas política industrial ativa e projetos nacionais de longo prazo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe, comente e até uma próxima.